51:10 foi o que nós lemos, né? Começamos a leitura no Salmo 51 e o verso de número 10. Davi está orando ao Senhor diante de uma grande tristeza, né, irmãos? Um espírito muito abatido. Ele dá um retornozinho, não sei se está. O espírito muito abatido devido a uma situação que ele acabou por passar. Os irmãos sabem que um pouco anteriormente ele cometeu um ato realmente muito grave. Foi o ato do adultério de Davi com Betseba. Não bastando o ato em si, e ainda fez uma trama para ver se se livrava. Não tem como, irmão, tentar encobrir o erro com outro erro. Não tem como. O erro, para que aconteça um conserto, é preciso se arrepender e deixar. Mas Davi tentou encobrir um erro com um erro muito pior ainda. Que foi colocar o marido da mulher. Primeiro ele tentou trazer ele para casa, para ter umas férias, para poder, através daquilo ali, ele ter relacionamento com a sua esposa e posteriormente pensar que o filho era dele, né? Porque ele estando numa guerra, 1 mês, 2, 3 meses de batalha lá, não tinha como ele chegar em casa e a mulher estar grávida, sendo que ele não estava em casa. Alguma coisa tinha de errado. Então Davi disse: o único meio que tem é tentar remendar o negócio aqui. Isto ele nos seus planos, sem que ninguém soubesse. Né? Sem que ninguém soubesse. E ele foi, mandou chamar Urias e disse: Urias, tem uma folga aqui, você é um soldado muito exemplar e você vai ter uma folga. Ele disse: não, meu senhor, jamais ficarei em folga enquanto os meus irmãos estão em guerra. Vou para a guerra. Não, mas você tem direito de ficar. Não, mas eu não quero ficar, eu quero ir para a batalha. E Urias não aceitou. Eu sei que o que acontece foi que ele, para tentar eliminar a situação, ou resolver a situação, coloca Urias, dá uma carta para o oficial, parece que o Joabe, né? E disse: olha, coloca Urias na frente da batalha. Mas por que, meu senhor, botar ele na frente da batalha? Faça o que eu estou te mandando. E Urias indo para a frente da batalha, o que aconteceria? Que ele morreria facilmente, né, irmão? Porque quem estava na frente da batalha estava desprotegido. E o que acontece foi que Urias acabou por morrer. E foi um erro em cima de outro erro. Mas Deus, que não se deixa dormir, viu tudo isso, né? E não quero ficar nesse ponto, mas quero ficar aqui. O que aconteceu depois de Davi cometer tal ato? É que veio uma angústia tão grande no coração dele, um pesar, uma tristeza. Irmão, não tem algo que faça sofrer tanto uma pessoa como o sentimento de culpa. O sentimento de culpa sobre uma pessoa, daquilo que ele fez, por que eu fui fazer isso, mas só que ele fez de uma forma planejada. Aí lógico que de uma forma planejada, quem estava com ele não está mais, o Espírito de Deus. Quem orientava Davi, quem trazia alegria para Davi, quem fazia Davi compor esses hinos tão bonitos dos salmos, era o Espírito de Deus. Agora está Davi agora sem mais nenhuma letra musical em sua mente, sem uma alegria de ir ao templo. Ele foi ficando entristecido, ele foi ficando sem motivação. Quando alguém dizia: Davi, a vitória foi certa lá na batalha, Davi não tinha mais aquele ânimo. Davi não tinha mais aquela disposição. Sabe aquela pessoa que quando muitas vezes acontece algo, ele se alegra, porque só como se alegrar, irmão, se tiver a presença do Espírito Santo, uma alegria de fato, verdadeira, é só do Espírito Santo. Davi já não se alegrava mais nem em viver. E ele está com angústia no coração. E ele está com uma tristeza na alma. E ele sente que o que estava com ele já não está mais com ele, que é o amigo Espírito Santo. Ele já se vê só. Ele agora começa a sentir o que o Saul sentiu quando estava perturbado pelo espírito diferente, que era o espírito maligno. E Davi ia lá, cantava, louvava, e aquele rei se alegrava. Já Davi já não estava mais alegre, porque cometeu um ato. E com este ato, Deus não participa dos nossos atos. Não há como nós colocar Deus em nossos erros. O que Davi deveria ter feito, ele não fez, que era ter ido juntamente para a batalha. Ficou em casa. Mas vamos lá, que é no verso de número 10. Claro que a gente vai voltar um pouco e vai ver ele pedindo misericórdia a Deus. No verso 1 diz:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava certo do pecado que tinha cometido. Irmãos, não há como nós cobrirmos algo e a gente achar que vai se dar bem. Davi estava confessando, porque agora Natan chega para ele e diz a situação. O profeta Natan, os irmãos que já leram a história, sabem que o Natan chega para ele e ali começa a falar por meio de parábola, por meio de comparações. Certo, rei, eu quero falar aqui algo que o senhor pode até ficar indignado com a situação, qualquer homem ficaria. Um certo homem que tinha muitas ovelhas, e aí vem um amigo dele com a caravana, e aí vem pousar na sua casa, e ele tem muitas ovelhas, rei, o senhor preste atenção no que eu estou dizendo, ele tem muitas ovelhas. Davi, o que o Natan estava dizendo? Rei, mais ou menos isso, mas só que ele não tinha caído a ficha ainda. O senhor tem muitas mulheres, o senhor tem as concubinas, o senhor tem as esposas do senhor, porque era um costume dos reis, não que Deus estabeleceu isso, do rei ter uma mulher, ou duas, ou três. Davi tinha. Salomão, seu filho, foi mais além, né? 700 mulheres, 700 concubinas. E eu sei que aconteceu o quê? E ele começa a contar. E aí o homem fez o quê? Olhou para o seu rebanho e disse, não, sim, rei, só que também tinha um outro homem, numa casinha humilde, e lá com a sua família vivia muito feliz, e ele só tinha uma ovelha, ali falando sobre a Betseba, viu? A ovelha era a Betseba. E ele só tinha, é Betseba, né? O nome da mulher? Não vai lembrar. A gente acaba confundindo ali, né? E ele só tinha uma ovelhinha. O que aquele homem fez, que tinha um rebanho? Foi lá e disse, pegar a ovelhinha daquele homem lá e traga, que nós vamos fazer um guisado. E não tomou das suas. Aí ele se indignou e disse, esse homem é digno de morte. Mas quando recai sobre nós, irmãos, dificilmente alguém assume, né, irmão? Mas Davi assumiu. Sabe qual é a qualidade de Davi? Era que quando ele fazia algo que era confrontado, ou que Deus falava com ele, ele se arrependia. Não é para todas as pessoas isso, porque muitos, eu jamais fiz isso. Nega, você estava fazendo agora. Nega, não fiz. Não foi eu. Nega. E esses que encobrem o seu erro, irmão, nunca alcançam de Deus perdão e nem misericórdia. Quem encobre o seu erro vai só acumulando problema. Se Davi tivesse dito, eu não fiz isso. Mas quem é que se esconde do olhar de Deus? Quem é que foge do Senhor? Davi escreveu dizendo, se eu me esconder lá na profundeza do mar, Deus está lá, se eu subir, Deus está. Davi era um crente consciente, que Deus estava vendo tudo, que Deus sabia de tudo. E quando ele confrontado foi, ele não quis remendar, porque tem gente que, ele até tentou remendar o pecado, mas quando foi confrontar, ele disse, não dá mais o que fazer não. Né? Não tem mais o que fazer. Quando ele disse, esse homem é digno de morte, aí o profeta, o homem de Deus, não ia também, eu vou dizer o que para o rei vai me mandar matar. Não, eu tenho que falar a verdade, o homem de Deus fala a verdade. Natan disse, esse homem, apontou, é tu. Pegaste a mulher do teu servo, um homem fiel daquele, fizeste o que fizeste, deitaste com ela e tal, tentou remendar o negócio, engravidou a mulher, tentou trazer o marido dela para ver se não deu certo, não dá certo. Aí o rei descaiu. E aí ele começa a orar, ele vai dizendo, tem misericórdia, porque é o caminho, irmão. O caminho é se humilhar, o caminho não é criar uma situação para encobrir, eu ajeito por aqui, eu boto ali, eu escondo ali, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, Deus está sabendo e vendo. Davi reconheceu que eu tenho que fazer é me humilhar. O que eu tenho que fazer é confessar para ele, porque ele já sabe de tudo. Agora ele espera que eu voluntariamente eu me exponha. Ele expôs. Ele vai orando dizendo, lava-me, ele vai dizendo, porque conheço a minha transgressão. Davi está dizendo aqui, viu, irmão? Eu conheço. Ô irmão, como é bom a gente conhecer as nossas faltas e diante de Deus, né, colocá-la. Contra ti pequei, fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele estava dizendo, como é que eu vou julgar uma causa?
Como é que as pessoas vão me considerar reto se eu estou errado? Meu irmão, ou qualidade de um homem de Deus, é reconhecer que erra. Que quando erra, ele diz, como é que as pessoas vão reconhecer que eu estou falando a verdade se eu continuar mentindo, se eu continuar enganando, se eu continuar fingindo? Para que quando falares, justificado quando falares, e puro quando eu for julgar, quando alguém dizer, não, mas Davi, ele errou, mas reparou o seu erro. Ele não encobriu. Ele não vou sair daqui para outro lugar, ninguém vai saber de nada. Davi confessou e disse, eu deixo. Eu abandono isso aqui. Para que quando ele for julgar, alguém disser, o rei, ele é justo. Eis que em iniquidade, ele começa a dizer, olha, no ventre da minha mãe eu fui formado. Eis que amas a verdade no íntimo, na alma, no interior, a verdade que procede lá do íntimo. Porque Deus vê o íntimo, o escondido, né? Quando ele olhou para o profeta Samuel, disse, Samuel, não olhes, porque tu olha como olha o homem. Eu olho o íntimo, ele não serve para rei. Deus vê o íntimo, ele diz, eis que em verdade eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Ele está dizendo, se o Senhor me purificar, eu serei purificado. Se o Senhor me perdoar, eu serei perdoado. Agora, tem o perdão e tem as consequências do perdão, ou do pecado, né, irmão? Porque não tem como. O perdão é uma coisa de Deus, mas as consequências ficam. Essa semana alguém estava falando sobre, dizendo que todo pecado é igual. Todo pecado é pecado, mas todo pecado não é igual. Um pecado na mente, no pensamento, que você pensou alguma coisa, mas se você pensou e executou o plano do pensamento, aí é diferente, porque você, né? Uma coisa, diante do Senhor, Jesus falou sobre o pecado do desejo do adultério pelo desejo de ter a pessoa, não foi? Mas uma coisa, a gravidade é diferente. Diante de Deus é pecado, mas a gravidade, as consequências é diferente. Davi visse Betseba, porque vai numa casa, ele está ali, de repente a mulher descuidada, se ele visse, eita, mulher bonita e bela, opa, mas não é minha. Ele viu, não viu? Se mesmo que ele tivesse lá desejado, mas não tivesse ido avante, Senhor, me perdoe, eu não quero praticar tal coisa, eu jamais, pronto. Mas só, irmão, que ele, como diz lá, parece que é uma das cartas de Paulo, diz que o pecado, ele vai lá no íntimo, mas ele é concebido. Aí ele gera, depois dele gerar, ele gera morte. O pecado, depois de consumado, gera morte. Se Davi tivesse tido vigilância, porque nós vivemos em um mundo que é assim, você está no dia a dia, mas algo que você pensou, você vai executar o que o teu pensamento pensou? Você vai pôr em prática o plano? Foi o que Davi não deveria ter feito. Deveria ter dito, não, essa mulher não é minha, essa mulher eu tenho que respeitar porque é de um dos soldados muito exemplar. Eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha esposa, né? Porque a pessoa tem que pensar nas consequências dos seus erros. Davi não pensou. Davi pensou, olha, eu sou o rei, afinal, a mulher que eu quero ter, eu posso ter, você mandar trazer, trouxeram. Mas só que as consequências ele teve que arcar, não foi, irmãos? Foi o que o Senhor falou. O profeta falou, olha, o que tu fizeste às escondidas, rei, na luz do dia tu verás fazendo com as tuas mulheres alguém. No meio dos teus vai ter problema grave, foi o que aconteceu. O Ornã deitou com a Tamar, não foi? Os irmãos sabem da história. Um irmão deitou com a irmã. O Abisalão foi morto numa batalha. As mulheres de Davi, quando Davi perde o trono por um tempo, por causa de Absalão da guerra, Davi não queria confrontar com seu filho, porque ia ter morte. Aí as mulheres de Davi que ficou, os homens aproveitaram, as mulheres que ficaram no palácio. E Davi sabia, é Deus cobrando o meu erro. Ele me perdoou, mas a cobrança está vindo. Né? Não brinquemos, porque as consequências vêm. Então, ele continua dizendo, se o Senhor me limpar, eu ficarei limpo. Faz-me ouvir o júbilo de alegria que ele não estava vendo mais. Ele ia para o templo, mas não se alegrava.
Ele ouvia os hinos, mas não se alegrava. Ele até que colocava alguma melodia, escrevia, mas cadê a alegria do Espírito, irmãos? Cadê o gozo na alma? Cadê aquele sentimento que o crente tem comunhão com o céu, sente? A qual muitas vezes nós louvamos, nós ouvimos a palavra, mas cadê a alegria? Cadê a alegria do Espírito que dá vida? Cadê a alegria dos céus que se manifesta? Cadê a unção que é derramada, como disse o Senhor? Vem como orvalho sobre o Hermon e vai descendo e produzindo vida. Aleluia! O óleo precioso do Espírito sobre o homem, sobre a mulher, e produz vida nele e produz vida por onde ele passa. Porque o vale lá no o orvalho do Hermon, irmãos, era um monte muito alto. Não chovia quase nada, mas lá no pico do monte era direto nevando, e aquela neblina caía, ia regando o monte, ia regando, a ponto de nascer um rio chamado Jordão. Por isso, irmãos, que vale a pena nós mantermos comunhão com os céus, e nas nossas faltas, não faça isso não, ó. Ninguém está vendo. Confessa, não é? Não esconda. Davi confessou depois de confrontado. E nós estamos sendo confrontados pela palavra agora, não é? Davi confessou, ele disse: faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que alegre os meus ossos que tu quebraste. Davi estava fraco, os ossos é a estrutura do corpo humano. Aí muitas vezes nós estamos fracos, sem força, desanimado. Davi reconheceu a fraqueza nele. Davi sabia que era o Espírito que sustentava o seu esqueleto ósseo, vamos dizer assim, a sua estrutura que sustentava o corpo. Davi já não tinha força, Davi queria ficar sentado, deitado. Davi não tinha mais ânimo para ir ao campo e à guerra, porque sem o Espírito de Deus, irmão, não há vida em nós. Davi estava como uma planta murchando, Davi estava como uma planta definhando. Ele sabia disso, mas ele disse: eu sei onde buscar, eu sei onde ter novamente alegria, mas há um caminho a trilhar, é a humilhação, é reconhecer de fato que eu não estou bem, e que eu preciso de me aproximar dele. Como diz a palavra: chegai-vos a Deus, Deus se achegará a vós. Aí ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, confessando, irmão. Será que nós temos orado com as nossas faltas assim? E dito: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu fiz tal coisa, me perdoa, me ajuda. Porque muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, nós estamos sem força, espiritualmente falando, nosso corpo está caindo, sem ânimo. Aí nós não fazemos uma oração como Davi fez. E aí nós não temos a força de Deus em nós. Aí ele diz agora, ele diz que já não estava mais nele, precisava agora ser criado. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi disse: o meu coração não está puro, reconheceu, não está puro, mas cria novamente, traz vida novamente, alegra novamente, porque eu quero ouvir os louvores e agradar e me alegrar na tua presença. Eu quero ouvir a tua palavra e sentir ela entrar em mim, mas para isso é preciso ser criado em mim um coração puro. É preciso ser criado em mim, Senhor, um coração reto. Aleluia. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Retidão. É o que Davi disse que faltou nele naquela hora, que ele encobriu, ele fez a trama, ele fez tudo aquilo ali. Davi aprendeu na prática, irmão, que não se deve tentar resolver um erro com outro erro. Não tem como, porque só é problema. É como uma construção. Começou errado, continua construindo errado, vai desmoronar. O caminho é a humilhação, o caminho é pedir a Deus a misericórdia, ainda que as consequências do que nós viemos fazer vai ser realmente de fato cobrado, porque não é que é cobrada, é porque é a semente que foi lançada, vai nascer e vai trazer um fruto. E Davi colheu os frutos, mas ele não culpou Deus. Ele disse: Deus, tu está sendo muito perverso. Não, ele disse: é o meu pecado. Isso foi do meu pecado. Davi, quando estava vendo uma situação na sua casa, ele dizia: foi o meu pecado. E as consequências, ele me perdoou, mas as consequências ficou. Por isso que eu falei que há diferença
Não de pecado, porque pecado tudo é pecado, mas a diferença de consequências. A diferença de consequência. Se tudo que você pensou na vida ou imaginou, você tivesse efetivado, meu irmão, mas você fez o quê? Senhor, tira de mim esses pensamentos, Senhor, me dê força, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê graça, Senhor. Aí você vai, como Davi, pedindo a misericórdia, Deus vai te renovando. Mas Davi fez a prática, praticou. Davi fez a trama toda e agora ele está se sentindo triste. Aí ele diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O verso de número 11, o ponto do ensino é o verso de número 12. Mas o 11 ainda vai dizer assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito que o Senhor, lá no capítulo 2 de Atos e 1 também fala, que o Espírito viria e estaria com a igreja como está. Que é o que dá alegria, que é o que dá força. O Espírito que estava sobre as águas no início. O Espírito que pairava, o Espírito que estava ali na criação, que é quem criou com Deus, com Jesus, que é quem dá vida a tudo, como diz o Espírito Santo de Deus, é quem dá vida a tudo. Então Davi está dizendo, não me lances fora da tua presença. Davi estava consciente, Deus pode lançar-me fora, se eu não me arrepender. Alguém diz, não, Deus é muito bom, Deus jamais lança fora. Davi está dizendo, Deus, não me lances, porque Davi sabia que o Saul foi lançado fora, porque não agradou a Deus. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o principal, o Espírito Santo. O Espírito de graça, de sabedoria, de inteligência, o Espírito de renovo, o Espírito de paz, o Espírito de frutos maravilhosos, o Espírito que muda o ambiente de deserto em mananciais de água, é o Espírito que deve estar em nossas vidas. Por isso, Senhor, não retire, dá-me alegria, quando você estiver passando pelo momento de tristeza, de angústia, quando você sentir o peso, quando você cometer algo, humilha-te, busca, que o Senhor está dizendo, eu sou o que te trago renovo, te trago vida novamente, porque o inimigo quer colocar na tua mente e na minha, dizendo, não tem mais jeito, viu, acabou-se, morreu, tu pecou, porque o acusador vem dessa forma, Deus não acusa, mas o acusador vem, tu pecou, ele já não te ama mais como antes, tu falhou, tu já não é mais o mesmo, não é? Mas aquele que faz como Davi, olha a história de Davi depois, olha a trajetória de Davi depois, se ele não se aprumou, quando ele se aprumou, se ele não agradou a Deus, Deus chegou a dizer, é um homem, mas Davi fez tanta coisa, e Deus dizer isso, rapaz, segundo o coração de Deus, porque era um coração que se arrependia, aleluia. Aí o verso de número 12, torna a dar-me a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está dizendo para tornar a dar a alegria. E pense numa coisa, irmãos, que tem afetado muitos que servem a Deus, a falta de alegria, a falta desta alegria. Eu lendo o texto hoje à tarde, e o Espírito Santo me lembrando, olha, os meus servos, um pouco atrás aí, era a pena de morte decretada para quem pregasse o evangelho, mas estavam alegres. E por que hoje não? Era o açoite, as prisões, esperando eles, e eles alegres. Irmão, como é que se entende um negócio desse? Era o poder do Espírito Santo na vida deles, era a presença do Espírito Santo na vida deles. Então, por que tanta luta no passado, espada, morte, naufrágio, açoite, apedrejamento? E eles estavam alegres. E hoje por nada, não há nada, e nós tristes. O que está acontecendo? É a ausência deste Espírito Santo que Davi está dizendo. Davi disse, não tira de mim o teu Espírito. Torna a dar-me alegria, porque eu estou sem alegria. Eu oro, mas não sinto alegria. Eu louvo, mas não sinto alegria. Eu ouço a palavra, mas não sinto alegria. Eu vou ao templo, mas não sinto alegria. É a falta do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque não há como nós termos tristezas permanentes, vir à casa de Deus, louvar ao Senhor,
e não ter alegria se não tiver o Espírito Santo. Não tem como, a gente se alegra. A gente se alegra, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o grande Deus. A gente se alegra. Agora, quando não, irmãos, há louvores, pregações, e a gente sai dizendo: oh, culto sem graça, eu não senti nada de Deus. Como é que alguém morto sente? Como é que alguém sem o Espírito Santo de Deus sente? Não tem como sentir, tem que ter o Espírito Santo para sentir as coisas dos céus. Por isso que Davi estava preocupado. Davi disse: eu não sinto alegria. Eu vou ao templo, não sinto alegria. Eu oro e parece que Deus não está me ouvindo. Aleluia. Sabe aquela lá? Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Eu creio que já. Você está orando e sentindo a presença? Você está orando e está sentindo que Deus está te ouvindo? Você orando e está sentindo que os céus se abrem? Louvado seja Deus. Você ora e sente a presença de Deus, o Espírito do Senhor, aquela alegria, o coração se alegra. E quem é batizado com o Espírito Santo começa a falar em mistério. E quem não é, sente alegria e diz: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Porque é o Espírito, irmãos. Eita, Espírito Santo de Deus. Ele está com a igreja na terra. Jesus falou: eu vou, mas o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês, meu Espírito Santo, para dar alegria a vocês, para dar força, para convencer vocês, para ensinar vocês tudo que é certo. Aí como é que o crente acerta sem o Espírito Santo de Deus? Como é que o crente se alegra sem o Espírito Santo de Deus? Certa vez o apóstolo Paulo disse: se é que vocês têm o Espírito, irmão, Paulo falou para a igreja, vós, mas você é o responsável, e eu como Davi não disse: olha, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar o meu amigo ali, a minha amiga ali para me ajudar nesta causa. Davi disse: não há ninguém que me ajude nesta causa, não há oração no templo, não há campanha por mim, é eu que tenho que fazer. Aleluia. Porque tem muita gente assim, mas está dizendo: ai, irmão, me ajude nisso, me ajude daquilo. Deus está dizendo: não é ajuda de ninguém, é a sua humilhação diante da minha presença que vai mudar o quadro. Aleluia. Você viu que Davi aqui não está com mais alguém orando, não? Davi não fez aqui: vamos, irmão, me ajudar, igreja, me ajude nesta causa. Aí a igreja poderia ter os irmãos lá Davi, tem coisa que temos que falar assim: isso aí é um problema teu com ele. Isso não é um problema teu conosco aqui. Nós não podemos fazer nada com você, Davi. Nossas orações não resolvem. Nossas orações não vai mudar. Não vai mudar a situação tua com ele. Tem coisa, irmão. Olha e aprenda uma coisa aqui. Tem coisas que não é a oração do irmão, da irmã, de alguém para mudar o quadro na tua vida, porque tem coisas que é só você com ele. Se alguém chegasse lá: Deus, perdoa Davi, tu está vendo Davi, é o nosso rei. Era ele, era algo ele, Deus, e é por isso que ele está aqui falando com Deus. E esse ponto muito forte aqui: torna a dar-me alegria. Ô irmão, tem coisa tão triste, você pode até passar tristeza em relação a algumas outras coisas, mas se vir a Deus sem alegria é horrível. É algo que não, como eu estou num lugar onde Deus abençoa, onde Deus fala, onde os irmãos se alegram, eu estou lá. O que acontece comigo? Já passado por isso? Eu já passei. E eu disse: Senhor, tua palavra diz que há fartura de alegria. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que onde passa há uma fonte de água, há um manancial, há uma alegria. Eita, Deus fiel. Então eu te sirvo porque isto, eu tenho que conversar com Ele. Aí você vai conversar com alguém: irmão, estou tão triste, está acontecendo não sei o que comigo, alguma coisa. Aleluia. Mas Davi foi conversar com Deus, e Davi disse claramente para Deus: torna da alegria da
tua salvação. Davi não disse: Senhor, me dá alegria por eu ser rei. Me dá alegria, Senhor, pelas conquistas das guerras. Me dá alegria, Senhor, pelos filhos que eu tenho. Porque muitas vezes a gente está pedindo errado, viu? Olha, me dá alegria, Senhor, mas é baseado naquilo. Se tu me der aquilo, eu vou estar alegre. Davi não considerou nada material aqui. Davi estava agora em contato com o céu. O negócio de Davi era espiritual. Davi estava sabendo que o que faltava nele não era o reino, o que faltava nele não era a riqueza, o que faltava nele não eram os amigos, o que faltava nele era a presença de Deus na vida dele. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí nós dizemos que somos salvos e andamos tristes. Dizemos que vamos morar no céu e andamos mais tristes do que os de fora. Os de fora se alegrando, pulando, gritando, festejando, trabalhando, andando, vivendo. E nós que diz que temos o Espírito de Deus, estamos tristes. Tem alguma coisa errada. Davi reconheceu. Davi disse: eu vou buscar ele. Eu não sei onde Davi estava nessa hora. Eu não sei se no templo, eu não sei se na sua casa, mas Davi fez essa oração. Reconheceu: estou vazio de Deus. Reconheceu: eu não tenho mais a mesma alegria. Reconheceu: o meu pecado está diante de ti, Senhor. Contra ti somente eu pequei. Senhor, me dá novamente o que eu tinha. Sabe, Deus, quando eu ia ao templo, era tanta alegria, tanta felicidade. Quando alguém dizia: vamos à casa do Senhor, ele saltava de alegria. Agora quando alguém dizia, ele dizia: acho que eu não vou, não adianta. Eu vou, mas não sinto nada. Eu vou, mas não vejo ele falar, não ouço ele falar comigo. Eu não sinto mais aquela alegria do Espírito. Eu me sinto derrotado, fracassado, meus ossos apodrecem dentro de mim. Eu me sinto como se não tivesse mais vida. Mas Davi disse: mas tu tem a vida. Davi disse: mas tu tem o perdão. Davi disse: tu tem o teu Espírito que não pode me avivar novamente e pode me dar alegria da salvação. E foi buscar. E foi clamar: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Então Davi estava dizendo: eu quero ser voluntário para Deus. Eu não quero que alguém chegue e me faça, Davi. Ofereça, Davi. Davi, tu não foi para o templo hoje, Davi? Porque quando alguém falou para Davi ir ao templo, não era porque não estava, é porque ele quis dar ali um ensino para nós. Quando alguém dizer: irmão, para a igreja, não é para nós dizer: o que você tem a ver com a minha vida? Para você, outra hora eu vou. Eu estou crente, estou pensando que eu estou desviado, né? Mas Davi estava dizendo assim: eu quero servir ao Senhor com o espírito voluntário. Eu não quero que ninguém diga: faça, ajude, contribua, faça a oferenda, leva um novilho para o templo. Naquele tempo era novilho. Leva a oferta da vida. E se eu quero servir a Deus voluntário, eu vou fazer voluntário, sem que alguém me peça, sem que alguém me force a fazer, porque afinal meu compromisso é com Deus. Aí tem esse tipo de pessoa que só faz os empurrão, né, irmão? E não serve para nada essas coisas. É uma oferta que Deus não recebe. Irmão, fazer isso. Aí faz, mas má vontade. Revoltado. Se puder contaminar alguém para não ajudar, contamina também. Né? Se puder pôr um tropeço pelo meio, põe também. Mas Davi disse: eu quero ser voluntário. Eis-me aqui, como soldado. Antes que o comandante fale: eis-me aqui. Eis que, opa, estou aqui, posso. Porque tem gente, irmão, sabe, tem gente que é assim. E isso acontece. É com nada, pode fazer. Ah, irmão, porque nós temos que ser assim, irmão. Irmão, eu não posso com 2 quilos não, mas posso com 100 gramas. Estou aqui. Irmão, eu não tenho. Irmão, vamos fazer uma cesta básica aqui para ajudar um irmão. Irmão, eu não tenho arroz não, mas tem feijão. Mas tem gente que é tão que não tem nunca nada. Que não tem nunca nada. E esquece que Deus está olhando também para isso. Porque Davi, quando ele fala de um espírito voluntário, ele fala de tudo que ele pôde fazer para Deus aqui na terra. Seja oferta, seja contribuição para a construção do templo, seja voluntariedade para as ofertas do sacrifício, seja para ajudar lá no templo, para sustentar os levitas. Tudo ele fez, porque ele estava dizendo: é voluntário.
Quando foi para construir o templo, o que Davi fez? Davi era um tipo de crente que devemos ser assim, viu? Ele viveu na lei, mas era como se ele desse-nos um ensino para nós que estamos na graça hoje. Davi, quando Deus falou com ele, ele não se revoltou, ele aceitou. Quando Deus falou que ele não construiu o templo, ele não foi como o tipo de alguns que muitas vezes ficam revoltados. Não é para me fazer isso. Não, pô, eu não faço nada então. Eu não vou fazer aqui. Não é para me fazer isso na igreja, não. Ah, irmão, mas tem isso aqui para você fazer. Dá para você fazer. Não, se não for aquilo, eu não faço também. Davi, Deus colocou a mão assim, Davi disse, você não vai fazer o templo não. Davi voltou revoltado para casa, com raiva de Deus. Voltou? Ô irmão, quantas lições, né? Davi disse, Senhor, o que eu falei para o Senhor, eu sirvo ao Senhor com espírito voluntário. O que o Senhor, eu sei que tem algo que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer? Deus disse, você pode juntar o material do templo, que teu filho Salomão vai fazer o templo. Mas, Senhor, e aí o Senhor diz que não é para mim fazer, mas eu quero saber o motivo por que eu não posso fazer o templo. Aí Deus fala, porque tem hora que a gente tem que estar pronto para ouvir tudo, irmão, e ficar na mesma posição, crente, fiel, rindo, feliz com Deus, porque tem pessoas que logo vira a cara, fica revoltado com raiva das coisas. Eita, irmão, o coração ainda não está voluntário, né? Aí disse Deus através do profeta, tu derramaste muito sangue. Davi podia argumentar, mas Senhor, foi numa guerra é legítima, estava defendendo o teu povo. Davi não argumentou nada. Deus falou, tu derramaste muito sangue na guerra, teu filho terá um reino de paz e ele vai construir o templo. Davi, irmãos, ele juntou, ele saiu procurando pessoas, cedro, a madeira mais cara da época, né? A cássia, tudo quanto, ouro de Ofim, que era um ouro mais puro que tinha, juntou e foi juntando, aqui é para o templo, aqui é para o templo. E disse, de minha parte voluntariamente, tirarei do meu tesouro e darei. Eu sei que não for ler lá, vai ver o que Davi fez. Voluntariamente entregou, porque tem gente, irmão, que se não for ele que faça, ele não ajuda quem vai fazer, não. É um tropeço, eu não vou fazer, pois também nem ajudo e vou atrapalhar quem vai fazer. Mas Davi não disse, é para o meu Deus. E Davi contribuiu. Então, torna a mim da alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Vamos ler alguma referência bíblica para a gente já finalizar, irmãos? Lá no Isaías 32:15. Então nós que servimos ao Senhor, hoje muito mais, irmãos, o que seria de nós? Vamos trazer para nós agora. Se nós estivéssemos agora debaixo de uma perseguição, que tivesse morte, prisões, tirar uma comparação, viu? Porque tem irmãos aí no mundo por aí que estão passando por isso, mas é uma alegria servir a Deus. Eu quero falar aqui para nós agora, né? Prisões, açoite, tirar o que é nosso, tirar nossas casas, nossos bens. Será se, irmão, nós se acabava. Eu digo que muitos de nós aqui se acabavam. Porque tem gente que perde uma coisinha, nada, fica o resto da vida se lastimando. Perde uma coisinha de nada que não é nada. Deus tirou dele para não perder a salvação, porque teve que a pessoa pegar aquilo, é só para perder a salvação. Aí fica toda hora, mas eu perdi, fulano me deu um prejuízo ali, fulano me deu um prejuízo acolá. Eu não esqueci, não. Não leva nada daqui não, rapaz. Nada. Até a tua roupa vai ser trocada quando tu for arrebatado. E louve a Deus se for arrebatado. Se não for, não leva nada. Tenha misericórdia, né, Jesus? Vamos lá, irmãos. Isaías 32:15. Alegria. Nós somos um povo feliz, alegre. Temos o Espírito Santo de Deus. Temos um destino final depois que saímos daqui. Por que tristeza? Por que desânimo? Por quê? Se Deus dá tudo para nós. 32:15 eu vou estar lendo, está passando na transmissão aí para os irmãos que estão ouvindo também, acompanhando, ouvir. Até que, porque o verso 14. Porque o palácio será abandonado e o ruído da cidade cessará. É o verso 15, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. O juiz habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz e a operação da justiça repouso, segurança para sempre. O meu povo morará em morada de paz e em morada bem segura, em lugares quietos de descanso. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, fala sobre o Espírito de Deus que veio sobre nós, que está sobre nós. Se está sobre nós, nós estamos felizes, estamos alegres. Passamos por um momento de tristeza, mas não uma constante tristeza. Passamos por percas, porque muitas vezes temos que passar.
Mas o choro do justo dura somente uma noite. Uma noite ali, irmão, porque tem um período de acabar. Você não é para estar direto com os olhos inchados, chorando, alegrando o teu adversário. Porque o que o diabo mais quer ver é nós tristes. Pense como o diabo ali, com o seu reinado, disse, agora Davi se acabou-se. Porque os inimigos diziam, irmãos, Davi cometeu um ato muito grave e Deus o abandonou. E até dizia, ele está em um leito e não se levantará mais. Tem um dos salmos que diz que os inimigos diziam, nós vamos, até Davi diz, o inimigo dizia, vamos tragá-los e engoli-los, porque agora Davi, até o seu filho irmão, se levantou contra ele, entendeu? Então, o deserto aqui éramos nós no passado, não somos mais deserto. O Senhor trabalhou na terra, o Senhor adubou a terra, agora somos um campo fértil. Esse fértil aqui é que tem vida, esse campo fértil aqui é que tem alegria, esse campo fértil aqui é que nós transmitimos vida para as pessoas que nos ouvem, esse campo fértil aqui é que temos o Espírito Santo de Deus, quando Davi estava preocupado, e que não está mais o sentindo, e disse, torna-me a dar novamente a alegria da tua salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo, louvado seja Deus. Então, lá em Abacuque, é um texto já conhecido, que Abacuque diz, orando e cantando ao Senhor, dizendo, aviva a tua obra. O que é a obra de Deus? Não é o povo? A obra de Deus é parede? A obra de Deus é banco? A obra de Deus é o povo. Aviva teu povo. Torna novamente a avivar a tua igreja, teu povo. Torna a fazer novamente brotar. Porque, irmão, sempre o renovo para Israel era isso. É quando eles estavam em uma tremenda situação, aí Deus renovava eles, eles iam para a terra novamente, produzia. As crianças iam cantar nas praças. Os pássaros estavam cantando nas árvores, as plantações das vinhas eram novamente plantadas, o povo tinha vida, porque Deus assim os trouxe novamente, e assim é o que precisamos. Senhor, alegra teu povo, fortalece teu povo, que a mensagem toca no teu povo, porque muitas vezes nós queremos que a mensagem fale com alguém, mas não está falando nem conosco. Senhor, fala com alguém, mas está falando com você. Você sente o fervor na alma, a alegria do Espírito, quando está transmitindo essa palavra viva, porque está passando por dentro de você, tem que causar algum efeito, aleluia. Não é uma coisa mecânica, nós somos robôs. Robô é que se movimenta, que até fala, mas não sente nada. Porque não tem vida, mas nós temos vida. Deus, quando fala pela sua palavra através de nós temos que sentir Deus. Aleluia. Filipenses 4:4. Vamos ler a referência bíblica aqui. Note aí, como já falei, Isaías 32:15, Abacuque 3:2. Agora vamos lá para Filipenses 4 e o verso de número 4. Terminar um pouco mais cedo aqui. Coisa boa é a alegria do Espírito de Deus. A alegria do Espírito de Deus, irmão, não é a alegria por coisas conquistadas na terra, né? Agora, fica bom quando o Espírito Santo está em nós, que nós temos alguma, que Deus nos abençoa com algo. É uma alegria. Irmão, sabe como é a alegria de quem tem o Espírito Santo pelas coisas materiais? Sabe qual é que é? Como é que é? Eu vou explicar para os irmãos. Talvez você não tenha tido essa experiência ainda, mas você vai ter. Sabe como é a alegria? Quando é a alegria do Espírito Santo de Deus por algo mesmo que seja material aqui na terra? Vamos dizer, Deus, eu preciso de uma casa. Aí você ora pelaquela casa tal, e você mora de aluguel, uma comparação, e você se alegra com aquela casa, Deus te abençoa, você conquista, não é? Deus te abençoa, porque para você conquistar, Deus tem que abençoar você. Aí você conquista, aí você se alegra, uma alegria, mas sabe que aquela alegria, ela não torna em você um algo que você se fixa naquilo, e tudo é aquela casa. Logo você, não é assim? Logo você, opa, você considera como uma bênção de Deus, mas aquela coisa não fica com prioridade. Minha casa, meu carro, meu objeto. Não, se alegra, mas você não fica com aquela coisa direto, como se fosse algo principal. Entendeu como é que é a alegria que é do salvo, da pessoa que tem as coisas de Deus em primeiro plano? Você se alegra porque afinal é bênção de Deus na sua vida, né? Foi o Abraão, né? Abraão, ele não entendeu isso a princípio, quando teve o Isaac, tudo era Isaac, é Isaac meu filho, Ismael, rapa o deserto. Aí Isaac meu filho, Isaac, aí Deus disse, me dá teu filho, me dá teu filho, porque você está tendo prioridade, anda na minha presença, Abraão, ser perfeito, tu não tinha esse menino, agora tu tem, agora tu não se lembra mais quase de mim, é só Isaac, é um objeto, vamos dizer, qualquer coisa, é isso. Então você se alegra, mas não, você não põe no coração aquilo, você não se abraça.
Eu morro por isso aqui. Ah, meu marido, eu amo tanto ele. Se ele morrer, eu morro junto. É um ídolo na tua vida. Se ela morrer, morre nada, mano. De repente morre, fica mais nova, né? Aí sai para academia, que tem umas que vai para academia, se enfeita todinha. Tem umas que dizem, se morrer, nunca mais eu tenho outro marido. Mas não abra a boca para besteira, não. Tem vez que as velhas de 80 anos está querendo casar de novo. Né? Tem vez que as velhas... É só para ter uma companhia, porque é ruim só. Aí dizia que não. Né? Esse capricho está passando. Né? Né? Então, como é que é? Pronto. Aí a pessoa quer ir além da palavra, né? Vamos lá, irmãos. Finalizar. Eu falei o quê? Filipenses 4:4. Quem achou aí? Lê aí, que eu não... Eu falando aqui. Achei. Vou ler para os irmãos que estão na internet acompanhar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, no Senhor. Estou alegre com Jesus. Coisa boa um crente alegre, né, irmão? Ah, pensou, rapaz, você que... Eu que sirvo a Deus. A pessoa sirva a Deus. Nós servimos a Deus. Eu aqui no púlpito, não dou um sorriso, não falo com a criança, não falo com o irmão. Vou para casa, aí acaba o culto. Tem pessoas, infelizmente, tem até aqui, viu? A mensagem não é por de fora não, só. Acaba o culto, aí vai-se embora, não fala com ninguém. Não é? Aí, como é que uma pessoa dessa é feliz? Não tem como ter alegria, né? E a Bíblia fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas, irmão, é porque você não sabe a luta que está lá em casa. Eu acabei de falar dos irmãos que estavam com a espada já esperando ele, da prisão que estava esperando ele. Glória, glória e aleluia. Lá na prisão, cantando. Eles entendiam, não sei o que está acontecendo com eles, que nós estamos esquecendo do que é, de fato, servir a Deus. O que é esse contato com os céus. Rapaz, nós temos que cantar para ele, nós temos que orar, nós temos que buscar os céus, porque apanhamos mesmo. Mas tem que remoer o que passou e fica sofrendo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmão, não dá para a gente continuar, que eu falei que ia terminar mais cedo. Mas tem Neemias 8:10, Salmo 16:11, Gálatas 5:11. É uma das coisas que é fruto do Espírito. Vamos lá, eu acho que é isso aí. Só para finalizar, viu? 5:11. Eu acho que a alegria é fruto do Espírito. Viu? Aí já mostra que se não tiver o fruto, não tem como ter o fruto sem a árvore, tem, irmão? Como é que tem fruto sem árvore? Entendeu? 5:11. Acho que é Gálatas, deixa eu ver se é 5:11. Ou é 6:11? A gente acaba notando errado. Eu vou voltar aqui. É o fruto do Espírito, deixa eu ver. É não? Onde é o fruto do Espírito? Eu acabei não notando. As obras da carne. Acho que não é 11 não. 17. Deve ser o 20. É por aí. Esse que está aí. É fruto. 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, amor. Você acha que alguém que tem amor não é feliz? Aí, depois, o que é gozo aqui, traduzido aqui? Qual é a Bíblia traduzida aí? Alegria. Tem umas traduções aí que é alegria. É a mesma coisa. Alegria. Você acha que quem tem alegria não tem paz? Tem paz. Pois é, então é Gálatas 5:22. É fruto, irmãos. Alegria é fruto. Então vamos ter esse fruto. Para isso vamos buscar, como a palavra de Deus nos ensinou hoje, né? Buscando, se curvando perante o Senhor, reconhecendo nossas faltas, não encobrindo, não colocando embaixo do tapete nossos erros, mas confessando-os, e assim o Espírito Santo estará conosco como um amigo fiel.